Narrativa de Enigma. O título da atividade Foi o Coronel Mostarda com um candelabro na sala de estar é uma referência clara e direta a um famoso jogo de detetive que muitos devem conhecer, cujo objetivo era descobrir o assassino, a arma e o local do crime. O jogo só pecava por uma razão: não incluía um motivo, e todo crime sempre tem um motivo. Nas atividades anteriores, a ideia é que ele fosse experimentando um pouquinho de cada coisa, como se ele estivesse fazendo assim uma espécie de degustação literária. A ideia agora é que ele possa se dedicar ou se debruçar num gênero só, que é a narrativa de enigma. Mas por que será que as histórias de detetive fascinam tanto, arrebatando leitores de 8 a 80 anos? A escolha desse gênero tem a ver com o fascínio que ele exerce junto a nós leitores, né? Tem aí um pacto estabelecido. A ideia é que a gente, de alguma forma, resolva o enigma antes que o narrador nos conte. A atividade começa, na verdade, com um jogo de tabuleiro, um jogo de detetive, onde ele tem ali que desvendar um caso dado. A seguir, ele tem, então, que escolher um livro de enigma. A ideia é que ele possa escolher dentre títulos que, a princípio, sejam de mais fácil leitura, então títulos mesmo da literatura infanto-juvenil, digamos assim. Quais são os autores e títulos que podem ser sugeridos aos alunos? Marcos Rey, João Carlos Marinho, Pedro Bandeira, né? Tem alguns títulos que sempre cativam: O Mistério dos 5 Estrelas, O Gênio do Crime, O Cadáver Ouve Rádio. E há alunos que podem alçar voos mais altos, né? E que podem, portanto, já ir para os clássicos da literatura universal. Agatha Christie, o Conan Doyle, com as aventuras, né, do Sherlock Holmes. E há também quadrinhos, muitos quadrinhos de enigma que hoje o mercado editorial disponibilizou. Enfim, a ideia é oferecer essa diversidade para que o aluno possa, de alguma forma, ver o que ele se interessa mais. E a ideia é que ele explore a capa, veja o tipo de história, o tipo de detetive, o tipo de enigma e possa, então, escolher ali uma primeira leitura. Antes e depois da escolha do livro, é importante propiciar situações para que os alunos se vinculem ao livro. Convidá-los a se instalarem confortavelmente antes de iniciarem a leitura é um caminho promissor. Então, a ideia é motivá-los a viver aí uma experiência mais intensa, mais direta com esse livro, né? Que ele possa, caso ele não tenha ainda vivenciado isso, que ele possa andar com o livro mesmo meio o dia todo, né? Como quando a gente se apega no livro, a gente faz. Então, que a gente leia um pouquinho quando acorda, que a gente leia um pouco no café, possa também querer ler um pouquinho no recreio, e que a gente possa ler antes de dormir. Enfim, que ele possa vivenciar essa relação mais intensa com o livro. Acho que isso é o desafio que o professor pode tentar promover, contando a própria experiência dele quando ele se apega com o livro e dizendo para eles experimentarem, né? Deitar no sofá, deitar na rede, deitar no chão e de alguma forma ir aí tendo um contato mais intenso, porque esse gênero propicia, né? Esse gênero vai fazendo com que a gente queira saber o que acontece e essa curiosidade possibilita esse contato maior. Ao término da leitura, novamente, é fundamental deixar que compartilhem a experiência. Se envolveram, se não se envolveram, se acharam que o caso foi bom, que a resolução do caso foi boa ou não, né? Às vezes ele pode ter sido resolvido muito fácil, enfim, o narrador ou o autor não soube criar ali o clima necessário. E que possam, inclusive, se contaminar a ponto de um querer ler o livro do outro, coisas dessa natureza. Depois que os alunos compartilharem a leitura dos primeiros títulos, o mediador pode propor a escolha de um novo título repetindo o processo. Esse tipo de atividade é muito diferente do que muitas vezes a escola propõe, né, como leitura. Por quê? Porque às vezes a escola parte de uma escolha única para todo mundo, né? Então você lê um livro porque alguém escolheu por você e a atividade que você tem que fazer ao final é alguma coisa que mostre que você leu o livro, uma interpretação do livro, que você de alguma forma entendeu a história, né? E aqui não, aqui a ideia é fazer com que os alunos se aproximem das práticas sociais. A gente, quando lê um livro, a gente comenta, a gente fala se é bom, a gente fala se o caso é bom, se o autor foi legal, né, se é bem escrito, se a trama é bem feita, enfim, coisas que qualquer leitor faz. Por fim, a atividade prevê uma leitura dramatizada com o uso de efeitos especiais de um trecho de um dos livros lidos. Era uma tarde com ventos fortes. Os pássaros estavam agitados.
e o nosso detetive andava de um lado a outro da sala. Algo não vai bem, pensou Holmes, quando escuta um grito horrível e ao fundo seu colega Watson o chamar. Holmes! Holmes! Venha logo! A proposta de fazer uma leitura dramatizada tem a ver também com a proposta de ampliação dos multiletramentos. A gente já contemplou os multiletramentos aí ao longo dessa atividade, na medida em que a gente também colocou à disposição do aluno livros da literatura infanto-juvenil e clássicos também, né, aí da literatura universal. Quando a gente disponibilizou quadrinhos e, né, só livros escritos. Quando a gente também, de alguma forma, foi falando dos filmes, que é um outro jeito de contar a história, né, que usa outra linguagem, e dos próprios livros. A ideia de propor que ele faça a leitura de um trecho de uma narrativa de enigma é que ele possa também, de alguma forma, desenvolver e perceber algumas características da oralidade. O jeito de ler uma narrativa de enigma é muito diferente do jeito de ler um poema, do jeito de ler uma crônica, né? E o jeito de ler acaba também interferindo nos sentidos que eu vou dando à história, no clima que eu vou criando para a história. Então, a ideia é que ele possa experimentar isso. Né, que ele possa ler mais de uma vez, ver, enfim, que efeito dá quando ele faz uma certa inflexão, quando ele usa numa certa entonação, quando ele lê num determinado ritmo, que depois ele mude essa leitura, enfim, que ele vá treinando e vendo os efeitos, né, que isso vai provocando. Que outro recurso o aluno pode utilizar? A ideia também no desenvolvimento dessa atividade é que ele possa aprender ou desenvolver ainda mais o domínio no manejo de uma ferramenta de edição de áudio. A ferramenta indicada no material é o Audacity, onde o aluno pode, além de gravar a sua leitura dramatizada, inserir efeitos especiais produzidos por ele mesmo ou baixados gratuitamente da internet. Então também tem essa intenção de promover ali alguma situação de uso de uma ferramenta de áudio, que também tem a ver com multiletramentos. Quais são as principais ações a serem realizadas pelos mediadores nesta atividade? Propor o jogo. Pré-selecionar títulos e colocá-los em destaque na biblioteca. Garantir diversidade de títulos, autores, livros da literatura infanto-juvenil, literatura universal e quadrinhos. Estimulá-los, desafiá-los a ler esse livro mais intensivamente, todos os dias. Promover uma intensa troca de opinião sobre os livros, durante e depois da leitura. Promover a troca de livro e uma nova rodada de leitura. Orientá-los para a escolha de trechos adequados para a leitura dramatizada e para o uso dos efeitos sonoros. Fica então o desafio para que você possa então pensar como é que vai envolver os alunos na leitura dessas histórias de enigma e como é que vai promover essa leitura dramatizada usando essas ferramentas de áudio. A gente se vê no próximo vídeo. Até logo!